Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. O texto diz assim, acompanhem comigo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam embudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu a caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Até aí, vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco. Nós queremos muito ouvir a Tua voz, ó Deus, e aprender do Senhor. Aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Deus, muitos de nós não têm descanso e não têm conseguido descansar. E nós sabemos que nós só descansaremos quando nós ouvirmos a voz do pastor das ovelhas. Senhor, Tu és o guarda de Israel. Tu és o guarda do aprisco. Nos ajude, Senhor, nessa manhã. E guie o nosso coração, apacenta o nosso coração, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje, como os irmãos puderam perceber, nós vamos ver exclusivamente a respeito da conversão de Saulo. Saulo é o improvável. Como nós falamos nas semanas anteriores, em Atos dos Apóstolos nós vemos muros sendo derrubados e pontes sendo reerguidas. Nós percebemos essas barreiras étnicas sendo quebradas, como foi no caso de Samaria, quando a pregação do Evangelho se encontra dentro dessa cidade. Nós vemos as barreiras físicas sendo ultrapassadas pela graça de Deus, quando nós vemos isso na pessoa do eunuco, que o era sim, não poderia ter uma adoração completa, mas agora na nova aliança ele é tido como um irmão em Cristo, ele pode entrar no Santo dos Santos agora e ter uma comunhão extremamente eficaz e íntima com Deus de Israel. E nós vemos, e vamos ver aqui, melhor dizendo, que o amor, o cristianismo, ele ultrapassa também essa barreira de inimizade. O amor pelos inimigos é manifestado aqui através da vida de Saulo de Tarso. No verso de número 1, nós vemos a narrativa onde Lucas enfatiza que Saulo ele começa
a andar respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. O que significa isso? O que é esse ato de respirar ameaças de morte? Quer dizer que Paulo ele pensava o tempo inteiro em como encontrar cristãos, como prender cristãos, como julgar cristãos e como matar cristãos. O texto vai dizer expressamente ameaças de morte. O que circuncidava o coração de Paulo, que rodeava, melhor dizendo, o coração de Paulo, era morte. Paulo, o grande inimigo da fé cristã. Provavelmente Paulo, ou melhor dizendo aqui, Saulo, ele orava a Deus nesse sentido. Ele se entregou por completo a esse respeito. Talvez a oração de Paulo a Deus fosse: Senhor, me deixe encontrar cristãos para que eu possa fazer justiça. Afinal de contas, são hereges. Provavelmente Paulo orava a esse respeito. Ele vivia pensando em como prender, como julgar, como matar tais pessoas. Mas nós percebemos também que há um rompimento na relação de Paulo com o seu mestre, Gamaliel. Este que aprendeu aos pés de um dos maiores mestres da época, que era Gamaliel. Paulo não segue o conselho de seu mestre. Vocês se lembram qual era o conselho? O conselho era: olha, se essa obra vem de Deus, ninguém pode parar. E cuidado para vocês não se encontrarem lutando contra Deus. E aqui o que nós vemos? Um rompimento do discípulo com o seu mestre. Saulo já não mais escuta o seu mestre. O seu coração ele está cheio de ódio, raiva e perseguição contra os cristãos. Paulo se torna aqui claramente um homem que está lutando contra Deus. Ele então começa a pedir cartas ao sumo sacerdote, e isso era importante porque o sumo sacerdote é aquele que tinha responsabilidade sobre todas as sinagogas, independentemente do distrito na qual ele estava localizado. Então, para Paulo chegar a um determinado distrito, ele precisava de cartas que o autorizassem a efetuar tais prisões. Ele precisava de soldados. Então, ele precisava da carta do sumo sacerdote. E nós sabemos que o sumo sacerdote não é nada lá muito santo, né? Ele é extremamente corrupto, alinhado assim com o governo romano. Ele então dá cartas a Paulo. E Paulo começa a sua perseguição fora dos muros de Jerusalém, vamos assim dizer. Ele então vai para Damasco. Ele vai para a sinagoga de Damasco. Agora, por que Paulo escolhe logo essa sinagoga a princípio? Por que ele não foi para outros lugares? Por que importa ele ir para Damasco? Aqui tem um contexto cultural importante, porque a sinagoga de Damasco ela era importantíssima para Saulo, pois a cidade era o centro comercial onde as caravanas de todas as direções do mundo antigo convergiam. E foi aonde a fé cristã começou a florescer, começou a crescer de maneira mais clara. Saulo sabia que em Damasco o evangelho se espalharia para todas as regiões do mundo. Foi por essa razão que ele escolhe este lugar para começar a imprimir a sua opressão, as suas prisões e possivelmente os martírios desses irmãos posteriormente. Esses irmãos eles eram considerados pessoas do caminho. Tratava-se de uma designação comum entre os grupos que acreditavam que criam na justiça ou no caminho correto. O termo indica o ensinamento do evangelho, a conduta dos cristãos dirigidas e guiadas por esse evangelho e a comunidade cristã em geral. Eles utilizavam essa nomenclatura. Nós somos do caminho, e tem respaldo bíblico para isso também. Por exemplo, em Isaías 40, no verso de número 3, a famosa profecia que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai o seu ermo, vereda a nosso Deus. Também nós temos isso em João capítulo 14, verso 6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, essa nomenclatura ela era usada de maneira bastante comum. Então, os cristãos, o primeiro nome não foi cristãos. O primeiro nome que eles receberam foram a seita dos do caminho. Justamente por eles se identificarem como sendo o caminho correto até Deus,
Aqueles que guiavam, aqueles que ensinavam, aqueles que praticavam o caminho correto. Paulo ele não se importava com o sexo das pessoas na qual ele estava aprendendo. O texto vai dizer que, assim como homens e mulheres, ele levava todos eles presos até Jerusalém para serem julgados pelo Sinédrio. Ele não se importava. Paulo, respirando ameaças de morte, ele não se importava se essa família tinha filho. Pouco importa com quem que essa criança vai ficar. Eu vou levar os pais. Ele não se importa se essa família cuidava de seus pais já idosos. Ele não se importava absolutamente com nada. Ele queria cumprir a sua missão. E ele achava que ele estava sendo guiado por Deus a esse respeito. O versículo de número 3 vai dizer que ele começa a seguir a estrada fora. E ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de uma maneira inexplicável, não foi uma luz que foi crescendo, mas de maneira súbita, uma luz brilha do céu ao seu redor. O texto vai dizer que uma luz raiou de uma maneira surpreendente ao redor de Saulo. E essa luz tem um significado interessante, porque no Novo Testamento, no Velho Testamento, essa luz que irradia traz um significado importante. Por exemplo, em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 9, o texto vai dizer: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. Em Mateus capítulo 17, verso 2, também vai dizer que transfigurou-se diante deles. Quem? Jesus. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ou talvez Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz irradia, e biblicamente não há sombra de dúvidas a esse respeito. Por quê? Porque é um ser divino, superior, que está clareando, iluminando todas as coisas. A luz é importantíssima, irmão. Importantíssima porque ela dissipa as trevas. Paulo vê essa luz, que é, obviamente, Jesus Cristo, nós sabemos disso. Paulo, ao ter essa luz que o rodeia, ele cai por terra. E ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O ato de cair por terra, ele é interessante. Por quê? Porque ao ver uma teofania, os homens que presenciaram uma teofania, seja do próprio Deus, seja uma teofania angelical, uma presença de Deus por anjos, esses homens, quando eles percebiam isso, eles se curvavam diante de tal revelação, diante de tal visão. Eles se enchiam de temor. Nós vamos nos lembrar de João, quando ele vê o anjo em Apocalipse, ele se dobra no sentido de adorar. Aí o anjo fala assim: não, sou conservo teu, levanta, adora a Deus somente. Mas aqui, Paulo ele não se dobra. Paulo cai. Você sabe por que ele cai? Porque há uma reprovação da parte de Deus. Um outro trecho interessante é que quando eles vão prender Jesus no Getsêmani, um dos evangelhos vai dizer que quando eles começam a procurar Jesus, eles encontram Jesus, aí Jesus diz: a quem vocês estão procurando? Aí eles: Jesus. Aí Jesus fala assim: eu sou. Aí eles caem. Quem que vocês estão procurando? Jesus nós estamos procurando. Aí Jesus diz mais uma vez: eu sou. E eles caem de novo. O ato de cair é um ato de reprovação de atos. Deus está reprovando os atos daqueles que perseguem a Jesus. E aqui, reprovando o ato de Paulo, Saulo, de Tarso, que também persegue a Jesus. Ele cai por terra. Mas ele se identifica com aqueles que estão sendo perseguidos. Porque o texto vai dizer: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aqui é uma identificação do próprio Cristo. Eu me identifico com aqueles na qual você está perseguindo, Saulo. Eu me identifico a ponto de me fazer um com eles. Nós estamos todos unidos em uma única unidade. Eu estou neles e eles estão em mim, a ponto de que se você perseguirem eles, você estará me perseguindo também, porque nós somos uma unidade.
persegue os cristãos, persegue a mim, Saulo. E a pergunta é, por que você tem me perseguido, Paulo? Paulo responde dizendo, quem é Senhor? A palavra Senhor aqui não quer dizer só respeito, mas Paulo está querendo uma identificação. Essa luz que está aparecendo, essa voz que está soando aos meus ouvidos, quem é? Essa voz que me fez cair, me prostrar, quem é, Senhor? A resposta é, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que Paulo pergunta quem és? Porque poderia ser um anjo, poderia ser um demônio. Afinal de contas, nós sabemos, pelas Escrituras, que Satanás ele se transforma em um anjo de luz, para enganar. Paulo quer saber quem é que está falando com ele. Quem és? E aqui a palavra Senhor pressupõe que ele sabe que é um ser superior a ele. É Senhor, tem que chamar de Senhor, porque é um ser superior. Quem és? Jesus, a quem tu persegues. Quando Paulo ouve, então, essa identificação, imagino eu, que ele se surpreende de uma maneira absurda. Absurda. A revelação na qual ele começa a ter aqui, de reprovação a respeito de seu zelo religioso, de reprovação a respeito de seus atos. Saulo agora começa a entender as palavras de Estevão, quando ele está sendo apedrejado, e Paulo está lá vendo isso. E Estevão olha para o céu e tem uma visão. Vejo a glória de Deus e Jesus Cristo em pé à sua destra, à direita de sua mão. Agora começa a fazer sentido para Saulo. A visão de Estevão era real, não era uma heresia, não era uma manifestação demoníaca. A imagem era real porque agora ele está experimentando a mesma coisa. Estevão viu Jesus em pé. Agora Paulo vê Jesus como que numa luz, a ponto de derrubá-lo, jogá-lo ao chão. Meus irmãos, tem como ter zelo pelas Escrituras e mesmo assim perseguir Jesus? Tem como. Essa é a história de Saulo, um homem zeloso pela palavra de Deus. Um homem proeminente, um dos mais hábeis do seu tempo. Ele era um homem promissor. Possivelmente, ele era um homem que iria assumir o lugar de Gamaliel. Ninguém era como Paulo. Quando ele começa a descrever a si mesmo, trazendo uma defesa à igreja dos Coríntios, ele vai dizer que ele era promissor. Ninguém conseguia repreendê-lo porque ele era um homem zeloso na lei do Senhor. Fariseu. Ele era de uma tribo famosíssima. Ninguém conseguia repreender a sua conduta, porque era uma conduta ilibada, aparentemente perfeita. Mas aqui nós temos uma correção severa da parte de Deus. Mas muitos de nós agem assim também. Quer ver? O moralismo religioso, uma espécie de espiritualidade por mérito. Nós temos isso, por exemplo, na figura do publicano e do pecador, quando eles te oram dizendo, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador aqui. Dou dízimo de tudo que tenho, faço orações, jejuns. Obrigado a Deus por não ser como este. Isso é um zelo. Esse homem realmente fazia tudo, praticava a sua vida religiosa de maneira agradável, pública a todos, mas tinha um coração absolutamente longe de Deus. O moralismo religioso é essa aparência física que esconde um coração petrificado. É aquele que veste roupas que não causam sensualidade. É aquele que tem um linguajar apropriado para a fé cristã. É aquele que tem hábitos bons, mas cujo coração está repleto de pedra, completamente petrificado. Esse é o moralismo. O moralismo religioso é aquele que julga e condena, demonstrando assim uma espécie de superioridade espiritual, superioridade intelectual. Nós temos uma falta de empatia muito clara no moralismo, uma aplicação fria da lei, sem consentimento, sem compaixão nenhuma. Mateus, capítulo número 23, versos 23 e 24, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei hipócritas,
Fariseus, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Moralismo religioso. É possível amar as Escrituras e perseguir Jesus? É possível. Nós temos também o legalismo. O legalismo ele vai focar no cumprimento cego de códigos, de leis espirituais para barganhar com Deus. Medo e culpa são infligidos aos fiéis que assim vivem. Motiva os fiéis a obedecerem pelo pavor à punição do inferno e não por amor voluntário a Deus. O legalismo religioso é aquele que priva as pessoas da liberdade, anula suas liberdades de consciência, gerando um ambiente de vigilância mútua e opressão espiritual. Ao contrário disso, também nós temos o legalismo religioso. Se o legalismo e o moralismo pecam por excesso de regras e apego à letra da lei, o liberalismo ganha no sentido oposto. Ele prioriza a experiência individual, a ética humanitária, o progresso social, muitas vezes relativizando ou descartando tradição, dogmas, doutrinas. Você pode fazer o que você quiser. Veja os extremos na qual a fé cristã caminha. Perceba. Como que eu persigo Jesus? Eu persigo Jesus trazendo à tona todos esses modos, todos esses pensamentos e infligindo todos esses princípios a quem quer seguir a Jesus. Vou ser mais claro. Sabe como que nós perseguimos a Jesus, irmãos? É quando você faz isso com seu filho. É quando você faz isso com seu cônjuge. É quando a sua moral mata. É quando o seu legalismo condena. Ou quando o seu liberalismo deixa a torta e a reviria. Você não faz isso com seu filho? Ora você não o trata com muito moralismo, muito legalismo? Ou ora a paciência excede o limite que você o abandona, liberalismo? Sabe o que você está fazendo, meu irmão? Perseguindo Jesus na vida do seu filho. Você está perseguindo o seu cônjuge. Está perseguindo Jesus através da vida do seu cônjuge. Gerando em coração dele ou dela esses aspectos. Você persegue os seus irmãos e familiares assim. Não é assim que você faz? Você não abandona os seus familiares por causa do seu moralismo? É assim que a gente faz. E a gente está o tempo inteiro perseguindo Jesus sem saber. Sem saber. Você não tem feito isso também com seus irmãos de fé, meu irmão? Você não pega o seu irmão de igreja e faz isso? Não há graça, não há compaixão, não há misericórdia nenhuma. Você o persegue, não é? Não é isso que acontece conosco? Nós não estamos perseguindo Jesus, perseguindo os nossos irmãos? Privando-os de graça, bondade e misericórdia? Será que a gente não tem sido como Paulo? Será que você não tem perseguido a igreja como Paulo estava perseguindo? E achando que você está fazendo um bem. Às vezes a gente acha que a gente está purificando a igreja. Assim como Paulo, não, vamos purificar o judaísmo aqui, que é essa praga de cristianismo, esse povo que se auto-intitula do caminho correto, vamos purificar esse negócio. Não é assim que você vive, não? Na sua casa? Não é assim que você vive na sua empresa? Não é assim que você vive na igreja? Veja aí, o exemplo de Paulo aplicando a nós. Nós não podemos viver assim, meus irmãos. Nós temos que viver como Deus viveu. Nós temos que viver como Jesus Cristo viveu. Nós não podemos viver de outra maneira. Cuidado com o moralismo, cuidado com essas filosofias que nos encantam, que aparentemente nos traz satisfação, sentido para purificar a igreja. Cuidado. Quando Paulo cai, verso número 6, Deus o manda, levanta-te e entra na cidade.
onde te dirão o que te convém fazer. Deus dá um mandamento para Saulo. E o mandamento é: levante-se, Saulo. Só que nós percebemos aqui, pelo restante do versículo, que diz que te dirão o que convém fazer, porque não é uma revelação completa. Deus nunca vai te dar uma revelação completa, meu irmão. Nunca. Ele nunca vai escrever um mapa para você, ele não vai desenhar um mapa. A revelação ela não vai ser te dada de maneira completa. Deus usa outros meios. Vão te dizer o que você deve fazer, Saulo. Agora levanta e vai. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos. A palavra emudecido aqui, a palavra grega eneos, que significa ficar incapaz de falar por estar atemorizado, mudo de perplexidade, assustado. Esses homens, eles ouviram a voz, mas não entenderam. Eles não conseguiram entender. Isso quer dizer que a revelação ela foi para um único indivíduo, para Saulo, propriamente. Não para os outros. Eles não conseguiram compreender, embora tenham ouvido alguma coisa. A revelação ela foi particular. Nós temos aqui o exemplo histórico do martírio de Policarpo. A tradição vai dizer, abre aspas, ora, quando Policarpo entrou na arena, veio uma voz do céu, dizendo, sê forte, Policarpo, e sê homem. E ninguém viu quem falava, porém nossos amigos que ali estavam ouviram a voz. Deus continua falando. Deus fala. Deus continua dando revelações aos seus servos. E aqui, como no exemplo de Policarpo, a igreja ela continua ouvindo a voz de seu Deus. Então, no verso de número 8, se levanta Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver nada. Os olhos de Saulo são cegados. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para isso aqui. Você sabe quem que cegou Saulo, irmão? É evidente, né? Deus cegou Saulo. O próprio Deus o cegou para que, enfim, ele pudesse ver. O que Saulo estava vendo, meu irmão? Saulo achava que estava fazendo a coisa mais certa do mundo. O seu nome seria registrado por toda a história da humanidade como aquele que conseguiu exterminar a seita dos que se denominavam do caminho. Saulo achou que estava certo, Saulo achou que estava enxergando da maneira correta, homem zeloso. Mas não foi isso que aconteceu. Saulo, precisou ser cego para se encontrar com o Deus da realidade, para se encontrar com o Deus da verdade. Agora aqui ele precisa de um guia, porque aquele que era guia de cegos como mestre, o grande Saulo, agora precisou ser guiado pela mão. O altivo Saulo agora precisa de ajuda para andar. Antes perseguia aqueles que andavam no caminho, agora pelo caminho ele precisa ser guiado. Este é Saulo. Este Saulo, ele fica 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Saulo passou 3 dias em estado de reflexão e oração, de maneira obrigatória. Saulo precisava ficar cego. Buscando entender tudo o que havia acontecido, tudo o que havia feito em nome de Deus, inclusive o consentimento da morte de muitos cristãos, inclusive de Estevão. Deus o cega para que ele comece a agora ver a realidade de que ele estava perseguindo, o Deus na qual ele julgou estar trabalhando em favor. Ele precisou ficar cego, ele precisou refletir, e a única maneira disso acontecer era cegando-o. Agora deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Atenção para isso, tá? Muita atenção para isso. Porque Deus pode te cegar. E Ele faz isso. E quando eu digo cegar, não é tirar a sua visão. Mas quando eu digo cegar, é mexer aonde precisar ser mexido, para que você pare e escute a voz dEle. Para que você pare e perceba a luminosidade que o cerca. Você é mais claro,
Às vezes Deus vai colocar uma doença aí, uma cegueira. Às vezes Deus vai te fazer pobre mesmo. Às vezes Deus vai colocar alguma dificuldade nos seus relacionamentos, para que você possa parar e ouvir. Por que você está me perseguindo, Saulo? Aí você fala, poxa vida, mas eu estou na igreja. Eu faço, eu prego, eu canto, eu oro, eu faço isso, jejum, e vou na vigília, faço isso, aquilo, outro. Não, mas você está me perseguindo, você não entendeu. É preciso parar. E às vezes Deus, por amor, inflige certos sofrimentos aos seus filhos para fazer com que eles parem. É preciso parar 3 dias. É preciso morrer por 3 dias para ouvir a voz de Deus. É necessário fazer reflexões, observando a conduta na qual nós estamos trilhando. É necessário, e às vezes Deus faz isso, meu irmão. Se Deus tem feito isso na sua vida, saiba, através do poder do Espírito hoje, que é Deus que está fazendo isso na sua vida. É Deus que está falando, para, fecha o seu olho, ora, tem um negócio errado, perceba, leia as Escrituras. Deus faz isso. Ora, verso de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que este respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu um homem chamado Ananias impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Aqui nós temos uma visão sendo manifestada aqui mais uma vez. Agora, há um discípulo chamado Ananias. Agora, vocês se lembram das pregações anteriores? Quanto mais clara a revelação, maior é o desafio proposto por ela, maior é a missão, mais dificuldade se encontrará nessa missão. Por que Deus, melhor dizendo, Jesus Cristo, precisou se manifestar numa visão clara e nítida para Ananias? Por causa da gravidade da missão. Para onde você vai, Ananias? Para Saulo, para perto de Saulo. Nós vamos ver mais à frente. Ele se dispõe, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Assim como o pequeno Samuel, ao ouvir a voz de Deus, dizendo, Samuel, aqui Ananias ouve a voz de seu Senhor, que logo responde, eis-me aqui, Senhor. Ele se prontifica e atende a voz. Então o Senhor diz, ou melhor dizendo, lhe ordena, dispõe-te. A palavra dispõe-te aqui quer dizer se colocar de pé, está pronto, à disposição de fazer alguma coisa. Nós, meus irmãos, precisamos estar dispostos o tempo inteiro, à disposição, para quando Deus soar a sua voz aos nossos ouvidos, nós precisamos estar atentos para ir em missão. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus quando ela soar. O que Deus revela, o que Jesus revela a Ananias é, vai até a rua chamada Direita, entra na casa de um camarada e procura por um homem chamado Tarso, Saulo, apelidado de Tarso. Ele teve uma visão. Olha só que interessante. Deus está dando uma visão a Ananias e deu uma visão para Saulo. Deus está dando visões, irmãos. Saulo, enfim cego, tem uma visão. Olha que interessante. Ele cego, agora vê. Uma visão da parte de Deus, que o curaria. Esse homem viu você, Ananias, impondo-lhe as mãos e curando-o de sua cegueira. A Paulo foi concedido essa visão e ele iria ver Ananias. Ele está pronto para ir. O que acontece com muitos de nós é que nós estamos, de certa maneira, anestesiados para o evangelismo. Ananias está pronto, ele se prontifica. Mas parece que quando o assunto é evangelismo, a gente fica anestesiado, porque aparentemente o trabalho é muito doloroso, é longo, é extenso. Mas a pergunta que eu te faço é se você está disposto, como Ananias, se você está de pé, pronto para ir fazer a missão.
E nós já recebemos essa ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já deu a sua ordem. E nós estamos como? Anestesiados, inoperantes, porque nós não queremos ir. Não queremos ir. Isso é um problema. Não foi um problema para Ananias, diante da divina revelação, aparentemente. Porque no verso de número 13, o que me causa espanto, e toda vez que eu me deparo com pessoas que tiveram visões claras da parte de Deus, e mesmo assim o interrogam a respeito da mesma, me causa espanto. Eu olho para esses textos e penso comigo, olha, eu não teria essa audácia de questionar Deus, não. Porque é o que Ananias faz, o verso de número 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Repare que Deus está tratando não só Saulo, mas ele trata também Ananias aqui. Ananias tem medo. Deus chega para Ananias numa visão e fala, ó, vai lá, e dá todos os detalhes. Ele está numa casa, você vai chamar pelo nome Saulo, apelidado de Tarso, vai nessa rua aqui direita, ele dá um mapa, vai lá. Aí Ananias para e fala assim, Senhor, eu acho que isso não está bem das ideias, não. Você sabe para onde o Senhor está me mandando ir? Por isso a clareza da revelação, ok? Você sabe para onde o Senhor está me mandando ir? Você sabe quem que é esse Saulo aí? Ele está pegando carta com os principais sacerdotes, ele está prendendo todo mundo. Está levando para Jerusalém, muitos estão sendo açoitados, muitos estão morrendo, muitos estão sendo aprisionados. Você sabe realmente aonde que o Senhor está me colocando? Ananias coloca uma objeção aqui para Deus. E isso me impressiona muito. Será que Deus não está errado? Será que Deus não sabe quem é Saulo? Será que Deus está falando certo? Deus está mandando Ananias indo até o seu perseguidor. É isso que Deus está falando. Isso não pode ser uma impressão, isso tem que ser de fato uma revelação, ele tem que ver algo sobrenatural. Para cumprir essa missão, é necessário que a revelação seja muito clara, para que ele possa compreender e ir. Mas a resposta do Senhor é ainda mais surpreendente. E ela traz satisfação ao coração de Ananias. A resposta do Senhor é, vai. Primeiro ponto. Segundo, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então a primeira resposta à objeção de Ananias é, vai, eu o escolhi. A segunda, ele vai pregar para gentios, reis e judeus. E a terceira, como ele causou muito sofrimento, vou ensinar ele a sofrer pelo meu nome. Ananias, ele se satisfaz com a resposta de Deus. Aí sim ele vai. Agora ele vai. Por quê? Porque a vingança, ela vem do Senhor. Dai lugar à ira. Minha é vingança. E como que Deus está se vingando aqui? Eu vou ensinar esse rapaz a sofrer. Ele está causando sofrimento, né, Ananias? Você está com medo, né? Mas vai lá, meu filho. Vai lá, porque primeiro, ele é um instrumento para mim. Eu vou usar ele para pregar para os gentios, para reis, também para os judeus. Mas um negócio interessante aqui. Eu vou ensinar ele a sofrer. Vou. Ele está causando muito sofrimento, não está? Vou ensinar esse camarada a sofrer por amor ao meu nome. É isso que vai acontecer. Então, Ananias, se for nesses termos aí, então eu vou. Ananias foi. Entrando na casa, olha só como muda. Imagino eu, não só sentimentalmente, mas a fisionomia dele, porque o texto vai dizer que entrando ele na casa, Ananias logo impõe as mãos sobre ele, como um gesto de afeto, de carinho, de irmandade, é como se fosse um tipo de abraço, dizendo, Saulo, aí o texto vai dizer, irmão. Ananias já o chama de irmão. Sabe por quê, irmão? Porque Paulo já se converteu. Ele já aderiu à fé. E Ananias diz, o Senhor me enviou, a saber, ele dá qualificações, o próprio Jesus, Saulo, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Perceba que não é só um ato de cura que está acontecendo aqui, mas Saulo está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Ananias então lhe impõe as mãos e as escamas caem de seus olhos. O texto vai dizer, imediatamente
as escamas caíram dos seus olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. Ele falou em línguas aqui? Não. Profetizou? Não. Mas ele foi completamente cheio do Espírito Santo. Verso de número 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Olha só, mais uma vez. O eunuco recebe a pregação e a primeira coisa que ele faz é ser batizado. Saulo aqui se converte, ele é curado, é cheio do Espírito Santo, o que ele faz? É batizado. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Para você dar prosseguimento à fé cristã, é necessário que você passe pelo batismo. Você não pode ter a sua vida parada. Esses homens não negligenciaram o mandamento, a ordem de Jesus Cristo, o sacramento. Foram batizados todos. E para dar sequência na comunidade cristã, na vida cristã, é necessário passar por esses ritos, por essas proclamações públicas de fé. Não se prive disso, meu irmão. É necessário passar pelo batismo. Se esforce para alcançar isso. Você que ainda não alcançou. Amém? O texto vai continuar dizendo que depois dele se alimentar e de sentir fortalecido. Agora um outro ponto importante e último. Ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mesmo depois das escamas terem caído, dele ser curado, mesmo depois dele ser cheio do Espírito Santo, ele viu a necessidade de permanecer com os discípulos. É necessário permanecer com a igreja. Saulo precisa aprender com os discípulos de Jesus. Os 3 dias meditando de maneira cega não foram suficientes e não serão suficientes. É necessário passar um tempo com os discípulos. É necessário passar tempo com uma igreja. Não negligencie a igreja. Você precisa da igreja para aprender, para crescer, para ser edificado. Não negligencie a comunhão com os seus irmãos. Pois é nela que há a edificação. Comunicai as vossas aflições uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Acheios de questões uns aos outros nas Escrituras. E você precisa delas. Você precisa da igreja. Paulo não negligenciou isso. Ele continua em Damasco, agora sendo edificado pelos seus irmãos, pelos discípulos de Jesus Cristo. Meu irmão, a igreja ela é fundamental para o crescimento, para a fé. Muitos desprezam a comunidade cristã, muitos desprezam a igreja, não se alinham com ela, não fazem parte do corpo. Deixa eu te dizer, meu irmão, a vida sem a igreja é uma vida que vai te levar para o inferno. E eu não estou sendo moralista nem legalista aqui. Estou apenas usando a tipologia que Jesus Cristo nos ensinou. Porque a igreja é a sua noiva. Também a igreja é o seu corpo. Nós somos os membros desse corpo. Se você não faz parte deste corpo, você não é alcançado pela graça de Jesus, pelo amor que foi derramado pela igreja. Você está fora. Você precisa fazer parte da igreja. Você precisa fazer parte, estar no movimento desses membros, andando com essa noiva, sendo lavado, remido, sendo enfeitado pelo noivo. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Perdão, fique sentado. Desculpe pelo exercício. Me deixe dar alguns avisos de maneira diferente hoje, antes da gente orar encerrando. Em primeiro lugar, eu quero te convidar, você que ainda não faz parte do Redenção nas Casas, os pequenos grupos, faça parte. É importante para o seu crescimento e para a sua edificação. É importante para o seu pastoreio. É importante, meu irmão, você fazer parte de um pequeno grupo. Não negligencie isso. Segundo, dia 5/6, nós temos uma vigília que acontece uma vez por mês, a partir das 22 horas. Toda a igreja está convidada a participar. No dia 6, nós temos o grupo de mulheres. Vai acontecer aqui na igreja mesmo, às 18 horas,
que são às 6 horas da tarde. Dia 6, agora, sábado. E no dia 13, nós temos mais um encontro de casais da igreja. Será cobrado o valor de R$60, que nós estamos cobrando esse valor não é para ter lucro, tá, irmãos? Muito pelo contrário. Sempre fica abaixo. A gente tem que tirar dinheiro do caixa para estar custeando. Mas nós precisamos de ajuda de vocês e que vocês compareçam. R$60 por casal, ok? É muito pouco. R$30 é um marmitex aí. Então, eu gostaria de te convidar a esse respeito. E, por último, eu gostaria de convidar os irmãos a estar olhando o galpão aqui de cima da igreja. Um irmão que estava aqui com a fábrica, acabou tirando a fábrica daqui de cima, e nós estamos pensando em alugar esse ambiente, entregar o ambiente de baixo e alugar o ambiente de cima. O custo desse aluguel de cima é R$1.400. O custo do aluguel de baixo é R$700. Então a gente vai abrir mão do ambiente de baixo, vai transferir a sala das crianças, pretendemos, né? Transferir a sala das crianças para esse ambiente de cima, a cozinha, fraldário. Como o ambiente é maior, vai dar para a gente estar estruturando melhor a igreja, trazendo mais conforto para as crianças, para as mães que amamentam. Então, a gente gostaria que os irmãos, agora, o irmão Júnior Lucas vai estar abrindo ali, que os irmãos pudessem olhar o ambiente para a gente estar aprovando isso através da votação, para a gente estar alugando esse espaço. Amém? Depois do culto, eu gostaria que os irmãos, se possível for, dessem uma olhada no ambiente de cima, para a gente estar validando essa locação. Amém? Agora sim, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Teu Filho, nós oramos ao Senhor e pedimos a Deus iluminação. Assim como Saulo foi iluminado a caminho de Damasco, Deus, muitos de nós usam da fé cristã para oprimir. O legalismo, o moralismo, ou talvez até para abandonar o liberalismo. Nos ajude, a Deus, a viver uma vida cristã reta, com o Senhor como centro, tendo as suas virtudes comunicadas, ou seja, a misericórdia, o perdão, a compaixão, o amor, a temperança, a paciência, o domínio próprio. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, a Deus, a viver uma vida cristã centrada no Evangelho, esse Evangelho da graça, esse Evangelho do perdão, da restauração das relações. Meu Deus, nós não queremos viver o cristianismo como Paulo viveu o judaísmo, de maneira arrogante. Nós não queremos causar dores, ó Deus, aos nossos irmãos, nós não queremos persegui-los, ó Deus. Muito pelo contrário, nós queremos ganhá-los, amá-los. Em nome de Jesus, nos ajuda, muda o nosso coração, Senhor. Quando as Escrituras elas são expostas, nós percebemos quão podres nós somos. Nós percebemos que ainda o nosso coração ainda tem partes dele que ainda está petrificado. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. E nos ajuda a ser uma igreja verdadeira, onde a graça, o amor e a misericórdia sejam manifestados, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Não nos deixe perseguir a igreja, perseguir o Senhor como Saulo perseguiu, mas nos deixe amá-la, nos deixe fazer parte dela, que nós possamos de fato chamar uns aos outros de irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nos faça acolher, Deus, os nossos inimigos, nos faça amar, ó Deus, aqueles que nos afligem. Em nome de Jesus, parentes, filhos, meu Pai, amigos do trabalho, amigos da igreja, irmãos da igreja, nos ajude, Senhor, muda o nosso coração e nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu santo e bondoso nome. Amém. Erga os seus braços. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam e estejam em cada um de nós, em nome de Jesus. Vão em paz para a glória do Senhor e faça uma visitinha ali no galpão de cima.